Olá pessoal, sou Marilda Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 4 do terceiro ano do ensino médio de arte da semana 2. O tema é Teatro na História. O teatro teve origem na Grécia aproximadamente no ano 4 a.C. e inicialmente as peças teatrais aconteciam anualmente nos cultos ao deus Dionísio, deus do vinho. Nessa época surgiram vários prédios chamados de teatros e anfiteatros. Com o passar do tempo, o teatro grego começou a tratar a vida política com humor e conhecimento. Isso também aconteceu no Império Romano, onde os atores eram perseguidos por satirizar algumas figuras públicas. Em toda a história, a presença do teatro sempre foi fundamental na indicação dos acontecimentos e na formação da opinião das pessoas. Vamos entender um pouco sobre alguns períodos. A Idade Média é o período de intensa atividade católica. Durante as missas eram representadas passagens da Bíblia, porém as autoridades católicas, por medo da perda do caráter sagrado da missa, proibiram as exibições e as peças foram para as praças públicas. Também na Idade Média surgem as comédias bufas com temas políticos e sociais e a farsa, com o uso de estereótipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Aparecem os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando-se os seus espetáculos. No Renascimento. Na Itália, no final da Idade Média e início do Renascimento, surge a comédia dell'arte, que se baseava em espetáculos teatrais populares, apresentados nas ruas com textos improvisados e personagens de destaque como Arlequim, Pierrot, Colombina, Polichinelo, Pantaleão, Brighella. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois apreciava muitos espetáculos populares. Contava com a ajuda de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis, reforçando o sentimento do nacionalismo. O principal deles era Shakespeare, que também idealizou e construiu o mais famoso teatro inglês, o Globe. Também vale destacar o francês Molière, patrono dos atores franceses. Molière foi um comediógrafo, ou seja, se dedicou a escrever comédias e em suas histórias exploravam fraquezas do ser humano. Romantismo. Nos séculos XVIII e XIX, na Europa, teve várias revoluções e, nesse período, a burguesia teve uma ascensão e o teatro sofre influências. O drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve. O foco do teatro se torna muito mais individual e não é mais social. No romantismo, o teatro volta-se para o ser humano. As peças falam sobre emoção e surge o melodrama. Liberdade, fraternidade e igualdade são os lemas desse período. Realismo e naturalismo no teatro. Até o século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo e essa realidade foi se modificando. A burguesia começou a ser a maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as realidades burguesas com um tema como a vida social, o casamento, o dinheiro, entre outros. As representações também começaram a ser mais naturais, mostrando pessoas comuns mais próximas da vida real. Século XX. A partir do realismo e naturalismo, o teatro evolui e se torna um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Mesmo com a falta de preocupação da produção da realidade no cenário e figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro, nessa época, trabalha questões políticas e questões que refletem criticamente
aspectos da sociedade vigente. No Brasil, a introdução do teatro se dá com a chegada dos jesuítas no século XVI. Eles inseriram o teatro como forma de catequese para os índios. Podemos dizer também que, além da característica comunicativa, o teatro tem o poder de dialogar com as novas ideias, promovendo conhecimento e discutindo conceitos relevantes para a formação das pessoas. Esse fato fica evidente quando, no século XX, as peças teatrais invadem o cinema, problematizando eventos inéditos para a humanidade. A crescente industrialização mundial foi retratada em 1936 no filme Tempos Modernos, do ator Charles Chaplin. Na atualidade, as manifestações teatrais têm ocupado não somente os palcos de grandes teatros, mas também espaços públicos, fazendo comédia e discutindo várias questões que envolvem nosso contexto. Violência política, multiculturalismo, identidade e história são algumas dessas questões. Vamos à atividade. Número 1. Comente com suas palavras sobre a importância do teatro na história da humanidade. Bom, em toda a história, a presença do teatro sempre foi fundamental na indicação dos acontecimentos e na formação da opinião das pessoas. No teatro grego, começou a tratar a vida política com humor e conhecimento. No Império Romano, os atores eram perseguidos por satirizar algumas figuras públicas. Já na Idade Média, é o período de intensa atividade católica, onde o teatro era apresentado durante as missas. Resumindo, na atualidade, as manifestações teatrais têm ocupado espaços públicos, fazendo comédia e discutindo questões que envolvem, em nosso contexto, violência política, multiculturalismo, identidade e história. Número 2. Você tem o costume de assistir às peças teatrais? Onde? Você considera essa arte importante para a sua vida? Essa resposta é pessoal, vai depender se você já assistiu a alguma peça teatral. E aí você vai contar onde foi e se você considera importante para a sua vida. No meu caso, sim, eu já assisti a peças teatrais, por exemplo, na igreja que eu frequento. Número 3. Coloque V para verdadeira e F para falso. O teatro grego sempre foi caracterizado pelas comédias que animavam os bares e casas de show. Essa é falsa. O teatro pode ajudar na construção do pensamento crítico das pessoas, através de discussões dos assuntos sociais. Sim, essa é verdadeira. O romantismo marcou o período de intensa atividade católica no teatro. Não, essa é falsa. No romantismo, o teatro volta-se para o ser humano. As peças falam sobre emoção, liberdade, fraternidade e igualdade. Então, essa é falsa. A sequência correta é a D, F, V, F. Então, até o próximo vídeo.